Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas, amém? Vamos para o 12º dia de jejum e oração e nós vamos estar aí buscando a Deus para que a nossa família seja salva, colocando nas mãos de Deus o nosso pedido de oração e clamando a Deus para a salvação dos perdidos, para Deus usar a nossa vida para buscar os perdidos também. E o tema de hoje é exatamente isso, a extrema busca pelo perdido, amém? Em Lucas capítulo 15, verso 1 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Glória a Deus. Que parábola linda, né? Para falar do amor de Deus pela humanidade perdida e como Deus não faz acepção de pessoas, Jesus conta essa parábola descrita no texto acima. É uma parábola e não 3, provavelmente possamos considerá-la como uma parábola dividida em 3 partes. Jesus proferiu essa parábola no contexto de uma crítica que os religiosos sempre lhe faziam. Este recebe pecadores e come com eles. Ele quis falar de como Deus ama as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Ao lermos o texto, percebemos que a ênfase da parábola é... Quais são a ênfase da parábola? 3. Algo foi perdido. Esse é o primeiro. Algo foi perdido. Segundo, houve um grande empenho daquele que perdeu em recuperar o que foi perdido. Há um grande empenho de quem perdeu recuperar. Terceiro, após a recuperação,
houve grande alegria e regozijo. Jesus queria enfatizar isso nessa parábola, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem para a salvação daquele que se perdeu. Olha que tremendo. Primeira, a ovelha perdida. Esta primeira parte da parábola chamada ovelha perdida é uma figura daquilo que Jesus fez por nós. Fala da obra do Filho. Jesus, sendo Deus, considerou que isso era algo que ele não devia se apegar. Pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, se desvestiu de toda a sua glória, se fez carne, tomando a semelhança de homens e assumiu, e foi humilhado até a morte e morte de cruz. Está lá em Filipenses 2, do 5 ao 8. Jesus fez isso para buscar o que se havia perdido. A Bíblia fala que o bom pastor dará a vida pelas ovelhas. João 10, verso de número 11. Quando a ovelha é recuperada e trazida nas costas do pastor, ele reúne os amigos e manifesta sua grande alegria pela recuperação. Assim acontece também no céu, quando um pecador se arrepende. Amém? Segunda parte da parábola, a moeda perdida, né? A segunda parte, chamada a moeda perdida, refere-se à obra do Espírito Santo, que ele faz por nós, né? Ele coloca luz nas trevas, nos ilumina de sorte que possamos enxergar a verdade. Veja se não foi assim que aconteceu com você. Um dia, de repente, você nem sabe explicar direito. Seus olhos se abriram e você enxergou a verdade. Quando a moeda foi perdida, a mulher acendeu uma candeia para iluminar e tomou uma vassoura para varrer com o propósito de encontrar aquela moeda. É isto que o Espírito Santo faz. Ele convence da verdade, da justiça e do juízo, ensinando-nos todas as coisas e fazendo-nos lembrar tudo que Jesus fez. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 26 e também 16, verso de número 8. Dessa forma, após recuperar a moeda, a mulher reúne suas amigas e manifesta sua alegria. A mesma coisa acontece no céu, quando um pecador se arrepende, quando o Espírito Santo nos ilumina, nos mostra o caminho e a gente chega até Jesus, temos Ele como Salvador, e aí há uma grande festa no céu. Terceiro, o filho perdido. A terceira parte, chamada o filho pródigo, aponta para a obra do Pai. Após ter enviado seu Filho unigênito para realizar a redenção e depois o Espírito Santo para nos mostrar a verdade, ele aguarda ansioso a volta de seus filhos para casa. É grande desejo o de Deus. Ele espera que o perdido seja encontrado, que aquele que está morto reviva. Ele fez isto por amor. Nesta última parte, Jesus é mais detalhista. Ele conta como as pessoas se perderam e ainda se perdem até hoje. Poderíamos até intitulá-las, né? Como descer e subir na vida. Os passos para a queda foram: primeiro, a obstinação. Segundo, está lá no versículo 12. Aí segundo, B, né? Egoísmo, está no versículo 13. C, separação, versículo 13 também. D, sensualidade, versículo 13 também. E, destruição espiritual, versículo 14. F, humilhação, versículo 15. G, fome, versículo 16. Por outro lado, os passos para a subida foram: A, reconhecimento, versículo 17. B, resolução, versículo 18. C, arrependimento, versículo de número 19. Regresso, D, né? Regresso, versículo 20. E, reconciliação, também no versículo 20. F, roupas novas, versículo 22. E G, regozijo, versículo 23 e 24. O que ocorreu lá no Jardim do Éden continua acontecendo até hoje. As pessoas estão se afastando e se perdendo de Deus. O homem permite que a rebelião contra Deus entre em seu coração, tornando-se obstinado e egoísta, e começa a fazer coisas que trazem maldição para a sua vida. Tomar a herança antes do tempo traz maldição. Está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 21. Mas veja que Jesus relata que também houve grande alegria por causa do perdido que foi encontrado. Neste caso, houve mesmo uma grande festa. Conclusão:
O maior desejo do coração de Deus é resgatar aquele que se perdeu. Tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo de Deus estão empenhados nisso. E eu quero que hoje o amor de Deus se manifeste na sua vida, hoje, em nome do Senhor Jesus. E você também queira, deseje e busque empenhar ao extremo para buscar o perdido. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, para realmente desejar, buscar o perdido. Coloque esse amor em extremo em nosso coração, esse desejo com maneira poderosa, assim como o Senhor usou possantemente a vida, Senhor, de Sansão para vencer o inimigo, assim usa possantemente a nossa vida para salvar os perdidos. Espírito Santo de Deus, que o nosso coração venha ser aberto agora para que o Senhor tome o teu lugar e nos dê esse amor pelos perdidos. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nos capacita, nos reveste para que tenhamos esse amor de buscar os perdidos na nossa família, na nossa vida e naqueles que o Senhor coloca em nosso caminho. Em nome de Jesus, nos faz conquistar isso que o Senhor deseja em extremo. Nós também queremos desejar e amar os perdidos como o Senhor ama, para resgatá-los para Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você toma posse, que a paz e a graça vos sejam multiplicadas. Deus abençoe vocês.